Oremos, querido. Querido e amado Deus, Pai, por tua graça e misericórdia, estamos mais uma vez em tua presença para estudar a tua palavra, para que a gente possa, não só na teoria, mas também na prática, que o Senhor nos instrui nesse momento com o teu Espírito Santo, nos eleve ao conhecimento pleno da tua palavra dia após dia, Pai. Que o Senhor nos ajude ao tema que hoje vamos tratar, que é um tema muito importante, Pai. Que o Senhor nos deixou, que assim possa ser a nossa vida, Pai. Nos ajude, em nome do teu Filho que oramos e agradecemos. Amém. Então vamos lá, queridos. Só passando a informação rapidinho aqui, eu gostaria que vocês também colocassem orações aí. Eu falo meu bisavô, mas é bisavô da minha esposa, né? Ele, minutos atrás aí, ele sentiu mal, tá com febre e um pouquinho de falta de ar. Minha esposa acabou de levar ele para o hospital, né? Ela até pediu a minha ajuda aqui. Aí eu até tentei ligar para o pastor Edgar para ver se ele desse qualquer coisa que acontecesse, se ele conseguia dar essa aula aqui, né? Mas graças a Deus, né? A gente conseguiu manter o nosso cronograma aqui. A minha esposa foi com a ajuda de outros irmãos, né, de lá, dos filhos deles também. Então, nesse momento, eles estão indo para o hospital verificar o que há. Ele já esteve, como a bisavó e o bisavô, ele já teve Covid, os dois, tá? Então, eu acredito que não seja, mas é sempre bom ter um pezinho atrás com essas coisas, né? Tá bom? Então, para vocês orem aí, né? Esteja oração por ele, que possa ser só algo que não seja Covid, porque tudo é Covid, né, gente? Nossa. Também seja uma coisa mais rotineira, uma coisa mais leve, tá bom? Então vamos dar o início à nossa aula aqui. Eu vou compartilhar a tela aí, aparecendo para vocês aí, vocês dão um alô aí, tá? Vamos dar um joinha aí. Ela apareceu escura para vocês? É escuro, né? Deixa eu interromper aqui também. Tentar novamente aqui. Não foi. Acho que vai aparecer escura novamente para vocês aí. Não foi, né? Ainda não, Anderson. Ainda não. Eu vou interromper novamente aqui. Eu vou abrir e fechar lá. Calma aí. Só um momento aqui que eu vou... Não tá indo, né, gente? Deixa eu ver aqui, gente. Se ela vai agora. Só um momento, tá? Senão a gente segue com o estudo sem um slide aqui, tá? Oi, Anderson, você tá me ouvindo, Disseu? Agora tô ouvindo. Gente, não tá indo, mas não tem problema aqui. Enquanto não vai aparecer o slide aqui, eu vou seguir aqui não sei por que não está abrindo, mas não tem problema, tá? Eu vou tentar abrir, senão vai cair aqui. Tá. Não tem problema, então vamos fazer o seguinte, ele não sei porquê. Não tá conseguindo compartilhar? Mesmo assim não vai, Disseu. Ele aparece escuro. Ele tá aparecendo escuro para vocês aí, ó, tá vendo? Aí ela não vai. Espera aí, então. Deixa eu ver. Senão,
O correto seria eu desconectar aqui novamente o notebook, aí eu vou cair aqui e não vai dar muito certo aí. Então, mas não tem problema que eu pego os slides aqui do lado. Vocês só não vão conseguir ver os slides, mas a aula vai estar prontinha. Acontece, tá, gente? Acontece nas melhores famílias aí. Tá? Mas eu, qualquer coisa, eu disponibilizo os slides para você depois aí, tá, gente? Não vai. Então, vamos dar início aqui. Então, vamos fazer o seguinte. A gente falamos sobre visão, né, quebra de paradigma, vocês vão lembrar disso aí. E da última aula, qual foi o assunto? Quem vai lembrar aí? Quem teve a última aula aí? Tã, 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 tã. Do PG. Os passos do PG. Isso, reunião em PG, né? Como acontece internamente o nosso PG, né? Falamos sobre como é recepcionamento, música, louvor, né? Isso mesmo. Então a gente vai entrar também já na próxima matéria, que são as 7 essências da igreja, tá? E o primeiro tópico aí das 7 essências da igreja é relacionamento, né? Esse tópico é muito importante porque praticamente a Bíblia toda fala sobre relacionamento. E a gente pega aqui, a igreja tem tudo a ver com pessoas. Deus ama pessoas, Jesus é outrocêntrico, né? Não é egocêntrico. Jesus pensa no próximo, é egocêntrico é a pessoa que pensa em si mesma, né? Só vive para ela, né? O maior ego é ela. Então, Jesus não foi assim. E também ele treinou pessoas. Seu método são pessoas. Ele ensina outras pessoas através da vida de vocês, através da minha vida, que é o evangelho, né? Então, a preocupação com esse tema foi apresentada pelo próprio Senhor Jesus, Senhor Deus, né? Desde a criação, e ele se via como necessária. Se vocês pegar Gênesis, lá Gênesis 2:18 vai falar o que lá? Quem tem a Bíblia aí próxima aí, se achar, ou de cabeça, se vocês souberem aí, fique à vontade. E aí, acharam? Quem achou pode ir. Gente, apareceu para vocês aí? É Gênesis o quê? 2:18. É para ler? Pode ler, por favor. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Só o 18? Só o 18, tá ótimo. Esse versículo, né? Muitas vezes o pessoal usa como para casamento, mas também entre homem e mulher, não. Esse versículo também vai falar de relacionamento entre pessoas, né? Vai falar de uma proximidade. Então, desde a criação, Deus vem tratando de relacionamento com o seu povo, né? Com a sua criatura. Assim como João, esse é o Antigo Testamento. João 17:21 também vai falar, né? Ele vai falar que Jesus orou, né, pelos seus e que eles fossem né? Uma só igreja. Então, essa proximidade de relacionamento é muito importante com a gente. Além disso, a igreja é missional. Alguém sabe o que é uma igreja missional? Não confunda com igreja missionária, tá? Parece que é a mesma coisa, mas não é. Alguém sabe o que é uma igreja missional?
Não sabemos. Uma igreja missional, vou ver, acho que vai dar conseguir a gente colocar aqui os slides para você. Uma igreja missional é uma igreja que significa que, mais do que levar as pessoas à igreja para ouvirem de Cristo, Cristo é levado até as pessoas por meio da presença da igreja no mundo e na vida em sociedade. A igreja missional, ela participa da sua sociedade, onde ela se encontra, né, no contexto geral e mais além. Uma igreja missionária, por muitas vezes, não são todas, tá? Ela se preocupa tanto em missões para longe e se dedica bem pouco aonde ela está, na sociedade onde ela vive. Ao contrário de uma igreja missional que se encontra no Horto do IP, né, que é a nossa igreja batista. Ela se preocupa em sociedade, nós já vimos tantas ações feitas, né? E tanto pequenos grupos que aqui no nosso Horto do IP aqui também são bastante. E através desses pequenos grupos, ela é feita para isso. Seria uma igreja missional. É isso que a gente considera que seja uma igreja missional. Ela trabalha nesses dois aspectos aí, tá bom? Tanto Ô Anderson, você está me ouvindo aí, Anderson? Sim, estou te ouvindo, pastor. Ah, tá. Deixa eu dar uma contribuição, porque esse termo missional é uma palavra nova. A gente estava muito mais acostumado com a igreja missionária. A igreja missionária, ela envia missionários para implantarem igrejas em outro lugar. Então, nós somos uma igreja missionária, ok? Agora, levando em conta o que o Anderson já falou, a igreja missional, que está aí nesse slide que ele mostrou, é uma igreja relacional. Deixa eu só perguntar, checar aqui, vocês estão me ouvindo bem? Então, é só para concluir. O ideal é que a igreja seja missionária e missional, porque a igreja missional, todos os membros se consideram missionários. Então, não é só simplesmente contribuir para o missionário implantar uma igreja. Você, onde você está, você é um missionário. Então, isso é ser uma igreja missional. Todo mundo está envolvido na missão. Ok? Pode seguir, Anderson. Seguindo aqui, gente. Vocês estão vendo os slides agora? Tá aí, né? Ok, obrigado. Sim. Então, citei os textos aí, tá bom? Estão nos slides aí. Aí é a referência aí, que é uma igreja missional, uma contribuição do pastor Edgar. Segundo aspecto aí, você já ouviu falar dos mandamentos recíprocos, né? Uns aos outros? Tem bastante, né, gente? Tem bastante. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Uma pergunta para a gente aqui, tentar organizar agora a nossa mente uns aos outros aí. Se eu amo uma pessoa e depois amo a Deus, estou correto na minha aplicação teológica, bíblica, ou não? Quem concorda comigo? Eu estou amando o meu próximo e depois a Deus. Eu acho que não. Eu acho que tem que amar primeiro a Deus, depois praticar o que ele falou. Por quê, Edu? Porque você tem que pôr Deus sempre em primeiro lugar, né? E normalmente a gente, quando não conhece a palavra, a gente faz ao contrário, né? Você põe as pessoas, o chefe, o futebol, enfim. E só quando o calo aperta que você procura Deus, né? E eu acho que isso não é certo. Então, quando eu conheci a palavra, eu vi que a gente tem que colocar ele em primeiro lugar, né? Pode ser que eu esteja errado, eu não sei. E aí, alguém concorda com o Edu? Vai pegar o mesmo ônibus que ele aí?
Eu também acho que é amar a Deus acima de todas as coisas. Aham, é isso aí. Eu acho que vocês olhando para o próprio versículo, ele vai dizer essa ordem, né? Essa é a ordem, né? Primeiro amar a Deus e depois ao seu irmão, né? Essa é a ordem. Se a gente tira essa ordem, né? Ama o seu irmão primeiro e depois a Deus, mas totalmente errado. A gente vai valorizar mais o homem do que a Deus, né? Então essa ordem, amar a Deus e depois ao próximo. Se você ama o próximo e depois ama a Deus, você não está amando o seu próximo, então pouco o seu Deus, né? Então a ordem é essa. Vamos lá. Quem pode ler para mim, por gentileza, aí? Colossenses 3, versículo 12 e 13 aí. Posso ler? Pode? Então vamos lá. Uns com os outros. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, de ternos afetos de misericórdia e de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Isso. Se a gente pegar só esse versículo, ele vai dar muitos adjetivos bem de ordem, né? Suportai-vos, perdoai-vos, né? Não tenha motivo de queixa. Ele não está falando assim, ó, quando der você suporta, quando não der você deixa quieto, né? Até onde sua paciência der, né? Ó, perdoa de vez em quando, né? É mais ou menos assim. Ele não está dando uma segunda escolha para gente. Ele está dizendo para a gente fazer isso. É uma ordem, né? Você precisa suportar, você precisa perdoar, você precisa não levar queixa com outra pessoa. Se possível, vai lá e resolva isso. Se possível, não. Vai lá e resolva a sua queixa que você tem com o seu outro irmão. Nesse caso, a gente estamos lidando de relacionamentos com irmãos, né? Com igreja. Mas também o relacionamento não parte só com uma igreja, pessoas de dentro da nossa família, a mesma fé. Há também com os de fora, né? Quem pode ler, por gentileza, o próximo versículo aí? Eu vou leio. apontar o dedo, hein? Eu vou apontar o dedo, hein? Eu leio, Anderson. Pode ler, querida. Vai lá. Com os de fora. Portai-vos com sabedoria com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Colossenses 4, 5 e 6. Ótimo. Linda palavra, né? Portai-vos com sabedoria para que os que são de fora, tá aí meio que destacado para a gente aí, aproveitai as oportunidades, né? Aproveitar quando Deus te dá a oportunidade de pregar o evangelho de Cristo àquela pessoa que não é crente, seja no trabalho, seja no pequeno grupo, né? Seja na sua casa ao convidar alguém, seja no ônibus, seja na rua, né? Salmo vai falar, né? Medita na tua palavra dia e noite. Quando surgir essas oportunidades, seja sempre agradável, né? Seja sempre temperado com sal, com equilíbrio aí. Então, são essas oportunidades que a gente precisa ter aí. Tá bom? Tá aqui. Você já aí tudo? Ainda não. Outro versículo aí que a gente cuidar e ser cuidado, né? Deixa eu colocar aqui pra gente aqui. Pronto. O cuidado do rebanho se faz na dinâmica dos uns com os outros, diariamente, perseveravam. No tempo de casa em casa, Atos 42 e 40, até o Atos 42 e versículo 46 aí. Então, o que acontece, irmãos? O cuidado que a igreja tinha em seu começo era muito importante, porque ela
fazia com que a gente tinha um cuidado com o rebanho e a nossa igreja, assim como a nossa igreja tem um cuidado e a gente tem um cuidado através dos PGs, né? A gente precisa ter um cuidado além do que é o nosso PG, mas pessoas preparadas para fazer esse cuidado. A gente não pode colocar uma pessoa que está caminhando, né, está iniciando na fé, a cuidar de um rebanho, seja lá de 5, 10 ou 15 pessoas. Tanto que a gente tem um planejamento, né, um planejamento com esses líderes. Essa sala é para isso, para a gente ter um cuidado com o rebanho de Cristo. Para que um dia, tem uma frase muito legal de uma música, que ele vai nos ensinar que Deus não é seu amigo de classe, Deus é soberano. A gente fala de relacionamento como Deus fosse o seu amiguinho de classe. Assim como o filho trata e acha que o seu pai ou sua mãe é seu amigo. Exemplo, eu tenho um filho de 3 anos aqui, né? Às vezes, quando ele fica bravo comigo, ele vai falar assim para mim: você não é mais meu amigo. Eu falo para ele assim: mas eu não sou seu amigo, eu sou seu pai. Antes de ser seu amigo, eu sou seu pai. Então você deve respeitar, existem regras, assim como o nosso Deus. A gente muitas vezes, com um relacionamento tão íntimo, a gente acaba esquecendo, acaba tratando Deus como nosso amiguinho de classe, né? Não, meu Deus aqui é do mesmo tamanho que eu, na mesma proporção, não. Nunca se esqueça que Deus é soberano, né? Ele não é seu amiguinho de classe, tá bom? Segundo ponto aí. Então, isso nos traz alguns versículos, como eu disse, a Bíblia está recheada de falar de relacionamento dentro de um pequeno grupo, ou dentro de uma igreja que se expande aos pequenos grupos, é desde a criação, como já foi dito, a igreja que foi expandida em Atos aí, até o Novo Testamento, tá bom? Eu só vou pedir que vocês leiam rapidinho. Tem um que vai pedir aqui, 1 Pedro 4,10, eu vou pedir para Rosário, se puder, por gentileza. E Colossenses 3,16, eu vou pedir para Kátia, se não se importar, tá? Aquela que achar primeiro, você pode ativar o microfone aí e ler para a gente aí, tá bom? Primeira Pedro 4:10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ótimo. Kátia. Já achei aqui. Ótimo. Colossenses 3,16. Correto. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Amém. Vocês entendem que a Bíblia vai tratar de relacionamento muito mais do que convidar um amigo para um café, convidar um amigo para um passeio, convidar pessoas da sua área de trabalho para andar no parque. A Bíblia não vai tratar, eu estou falando que é errado, tá, gente? Mas a Bíblia não vai tratar o relacionamento dessa forma. A Bíblia vai tratar o relacionamento de um relacionamento mais íntimo, é mostrar a Cristo para ela, né? Seja ela cristã ou não. Né? Então a Bíblia vai tratar de relacionamento não só de marido e mulher, não só de amigos, não só de irmãos em Cristo, mas a Bíblia, resumidamente, ela vai tratar de relacionamento, é você viver a vida do próximo, tá? É mostrar Cristo através da sua vida. É usar a vida da Kátia e mostrar Cristo através da vida dela, e ela vai viver a vida da Rosária. É assim a vida do Eduardo, do Wildo, né? De todos que estão aqui, não só nós que estamos aqui. Então a Bíblia vai tratar de relacionamento um pouquinho mais profundo do que nós imaginamos, né? A gente, por muitas vezes, trata isso de uma forma mais casual, né? Mas não é isso que a Bíblia vai tratar, tá bom?
segundo ponto aí. O Anderson, Oi. Antes de você, eu tô com o celular do Henrique aqui, porque o meu não tá, você não tá me ouvindo, mas antes Agora- do próximo slide, voltando para esse aí, eu queria só chamar a atenção do pessoal para que eles pensassem bem nessa frase aí: o cuidado do rebanho se faz na dinâmica do uns aos outros. Essa estratégia de cuidado do rebanho, de pastorear o rebanho, ela se encontra no Novo Testamento, e o Anderson perguntou para vocês se vocês conhecem os mandamentos recíprocos, né? Os mandamentos recíprocos são esses uns aos outros. Tem mais ou menos 50 mandamentos recíprocos. Ele mostrou aí 5: ensinar, aconselhar, orar, servir, cuidar uns dos outros. Eu quero só lembrar vocês que tem mais 45 mandamentos falando socorrer, orar uns pelos outros, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros. Então, a nossa igreja adotou como estratégia de pastoreio, não é o pastor que vai fazer isso. Algumas igrejas, o pastor faz isso sozinho e o povo fica esperando que tudo vem do pastor. Então, nós entendemos que o povo de Deus tem os dons espirituais e todos fazem uns pelos outros. O pastor treina as pessoas, mas é as pessoas que cuidam umas das outras. Dá para entender a diferença? Todo mundo é chamado para trabalhar, beleza? Ok. Obrigado, pastor Edgar. Então todo mundo é sacerdócio real, hein? Não é Isso só aí. pastor. Continuando o cuidar e ser cuidado, né? Como o pastor Edgar lembrou muito bem aí, né? Todo mundo tem sua responsabilidade como servo de Cristo. Além disso, a gente pode colocar o crescimento numérico aí da Igreja de Jerusalém. Começou com os 12. Lembra que eu falei que Deus vai usar vocês, né, como instrumento de crescimento da nossa igreja, assim como ele usou os 12 apóstolos. Os 12 apóstolos já foi para 120, deu 10 vezes mais aí, foi para 3.000 em Atos 2:41, vocês podem até verificar depois, tá bom, gente? E isso, em Atos 4:4, ele coloca mais de 5.000, porque só uma observação nesse Atos 4:4, antigamente os judeus só contava o homem, tá? Imagine uma família de 10 pessoas e ele contava só o homem. Então, possivelmente não era só 5.000. A gente considera uns 10, 15 mil para lá, tá, gente? Então, era uma família de 10, 15 pessoas e considerava o homem só, então era considerado, contava uma pessoa só. E aí a gente faz um cálculo aí rapidinho aí, você vê a quantidade que chega mais ou menos aí, mais de 8.000 aí. A igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. E no conforto do Espírito Santo crescia em número, Atos 9:31. Então, essa ideia de aconselhar, discipular, servir, não foi tirada da Igreja Batista do Horto aí, não foi tirada da cabecinha do pastor Edgar, do pastor Rogério, né, do pastor Paulo, ou outros pastores anteriores aí. Ela é bíblica, né? Ela faz com que nós, eu e você, temos a responsabilidade de expandir o evangelho, né? Expandir o evangelho para que alcance mais pessoas. E uma delas aí é o nosso pequeno grupo, né? Que de uma forma, de uma estratégia que não tirando a sua essência, mas uma forma de expandir o nosso evangelho aí, gente. Ok? Perguntas, comentários, o que vocês podem nos ajudar aí? Eu já achei que a Kátia ia falar agora. Tudo bem, gente? É que vocês estão muito quietos. Quando eu começar a perguntar aí, vocês vão ver, hein?
Então vamos lá? Então seguindo. Então, ótimo que vocês estão entendendo aí. O bom é que vocês não podem chegar, quando chegar lá e Deus perguntar, vocês aprenderam? Ah, é o Anderson, vocês não vão poder falar isso, tá? Então vamos lá, seguindo. Quando pensamos em igreja, devemos pensar em pessoas, né? Existe hoje no nosso mundo atual, né, que eu não gostaria de entrar nesse tema e não vou, mas quando a gente diz essa frase assim, quando pensamos em igreja, devemos pensar em pessoas, existem os desigrejados, né? Igreja somos nós, né? Para que prédio? Para que é uma constituição, a empresa? Não vou entrar nesse assunto, mas a frase está correta, tá, gente? Devemos pensar em pessoas, não em reuniões, não em programas e eventos, não em prédio, não nas coisas que temos, né? Isso quando pensamos em igreja. Igrejas são pessoas, é eu e você. Existe uma frase muito legal do Augusto Nicodemos que eu gosto, que ele fala que a gente cultuamos individualmente durante a semana, né, de segunda a sábado, e no domingo a gente cultuamos em coletivo, em público, para que adoramos ao Senhor, né? Tanto que Hebreus 10, 25 vai falar, não deixai as vossas congregações. Então, quando pensar em igreja, é em pessoas. Por isso que eu digo que essas coisas são consequências de pessoas regeneradas, discipuladas, comprometidas com a igreja, vivendo, deixa eu cortar aqui, deixa eu só mudar aqui, gente, vivendo comprometidas com a igreja, vivendo um estilo de vida cristão. Não são a essência é Cristo. Quando você é transformado, um coração transformado, todas essas coisas vão ser acrescentadas na sua vida, como amar ao próximo e servir uns aos outros, orar um pelos outros, perdoar, né? Tudo isso são consequências de uma vida transformada. Tá bom? Perguntas? Respostas? Comentários? Vocês estão muito quietos hoje, gente. Tá. A próxima vez eu vou ter que colocar só questionário aí. Quando eu faço um comentário, aparece aí, Anderson? Eu escrevi. Deixa eu ver aqui. Eu vejo. Para mim apareceu. Aparece? Para mim não vai aparecer. Eu sei que vocês estão batendo um papo aí, mas não aparece agora para mim por causa da minha tela que está compartilhada. Ah, tudo bem. Mas você gostaria de comentar, Edgar? Ou vocês já viram? Vocês já viram o Edgar aí? Não, é que tem gente que uma pessoa me perguntou essa semana, né? Vai ter igreja domingo? Aí eu falei, olha, igreja tem todo dia. Nós somos a igreja. Agora, se você quer saber se vai ter culto, aliás, culto também tem todo dia. Agora, culto coletivo é domingo às 9 da manhã. Aí o Edgar me lembrou que nós estamos vivendo a pandemia, né? Agora o relacionamento agora se torna mais individual. E que a tecnologia hoje nos faz quebrar isso. A gente precisa ser disciplinado nisso, né? Porque, cara, eu particularmente, tá, gente? Eu gosto de pessoas. Eu gosto de sair da igreja assim e ficar meia hora batendo papo com o povão ali, né? Eu gosto de falar com pessoas, de ver pessoas. E o que nós estamos vivendo hoje, para alguns, como é uma tortura, né? Eu não sei vocês. Então, essa ideia de relacionamento hoje, né, se torna se torna um pouquinho mais restringido, mas nem tanto, né? Hoje nós temos aqui a tecnologia a favor disso, que a gente possa conversar com outros, né? Tanto que algumas vezes a minha esposa traz algumas coisas do serviço e ela trata via WhatsApp, né? Eu falei, olha, toma cuidado, porque tem coisas que a gente não deve tratar com um grupo de WhatsApp, né? A gente é sempre bom falar algumas coisas pessoalmente com a pessoa, né? Tratar ela, somente vocês vão fazer isso muito, tá, gente? Aconselhar pessoas, né? E o aconselhamento, muitas vezes, por WhatsApp ou videoconferência, não resolve tanto. Você tem que olhar a pessoa, sentir realmente como ela está, né? Fisicamente e mentalmente.
Então, mesmo assim, isso não impede vocês de serem líderes de pequeno grupo ou não, né, ou de conselheiros ou não, de servir ao próximo, né, de uns aos outros aí. Isso é tão importante. Eu já li livros que os autores comentam que o que segura a pessoa na igreja não é a boa música, não é uma boa pregação. É ótimo ter isso, né? Você vai numa igreja que você vê uma igreja bem organizada, uma boa estrutura, mas o que segura as pessoas são os relacionamentos. Ela saber que ela pertence àquela igreja. Não é que ela vai a um lugar e sai de lá, ela se sente parte daquilo. Porque se a pessoa não se sentir parte, ligada a gente, como nós aqui, mesmo que virtual, a gente acaba indo como se vai a um supermercado, como se vai a um clube, entra e sai, mas quando a gente está ligado às pessoas, o afeto faz a gente sofrer quando a igreja sofre e se alegrar quando a igreja se alegra, né? Porque você está dentro dela. Uhum. Então, por isso que a gente vê que Jesus chama as pessoas não apenas para frequentarem a igreja, mas para elas estarem dentro, elas serem adoradoras, fazerem parte do corpo. A orelha não fica fora do corpo. A orelha está conectada, o nariz, a boca. Nós fazemos parte, cada um tem uma função útil no corpo. Legal. Ó, vocês ouviram o que o pastor Edgar falou, né? Prestaram atenção. Eu não coloquei uma frase aqui porque eu gostaria que vocês ouvissem essa frase. E vai muito de encontro com que o Edgar falou agora. Eu vou falar duas frases aqui e eu gostaria que vocês me dissessem a diferença e por quê. Tá bom? A gente tem ainda alguns minutinhos aí para discutir. Essa primeira frase que vocês estão vendo no slide, eu vou modificar ela um pouquinho. Aí vocês vão dizer a diferença e por quê, tá? O mais importante é ter vida com Cristo e não realizar tarefas. Primeira frase. Segunda, o mais importante é ter vida em Cristo e não realizar tarefas. Qual a diferença entre essas duas frases aí? Quer que eu repita mais uma vez? É bom. Então vamos lá. O mais importante é ter vida com Cristo e não realizar tarefas. Segunda frase. O mais importante é ter vida em Cristo e não realizar tarefas. Existe uma diferença nessas duas frases e por quê? A gente tem alguns minutinhos aí, não tem problema, pode pensar. Eu lembro quando eu ia na católica, a gente ouvia muito, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Eu sei disso agora. Mas Olha, diferenciar o com Cristo e em Cristo, é difícil, não sei. se eu falar assim, eu estou andando com a Kátia, eu estou andando... apesar que vai ficar estranho, né? Eu estou andando com a Kátia, eu estou andando em Kátia. É estranho, né? Eu estou vivendo a vida com Cristo ou estou vivendo a vida em Cristo? Pelo menos vocês já perceberam a diferença. Existe com Cristo e em Cristo. E tem existe outra forma da linguagem portuguesa, que é o comprometimento, né? Estou comprometido, né? Ou não. Ô Anderson, mas com Cristo, em Cristo não é a mesma coisa? Eu vivo com Cristo, eu vivo em Cristo, né? O Cristo vive em mim. Oi. Anderson. Eu entendi que com Cristo seria se a gente estivesse com ele pessoa. Não sei se estou correta. E em Cristo é seguir os ensinamentos dele, talvez?
Tá aí, tá andando, tá no caminho. Boa, E aí, gostei. Gostei dessa explicação. Aí. Mas é mais que isso? Não chega mais que isso. Que eu achei muito boa. Tem um jogo, é um jogo muito antigo, tá, gente? A gente ainda tem uns minutinhos. Chama, vocês vão lembrar que era o jogo do milhão, e tinha o jogo da Bíblia nele também, que lá embaixo, aí era uma Bíblia, né? E tinha perguntas tudo da Bíblia. E no final tinha lá pular, né? E você podia pular 3 vezes e tal. E no final tinha uma ajuda que era ligar pro pastor. Aí você ligava pro pastor e ele ia responder para você. Ainda bem que ele tá aí, né? Para ajudar. Nossa, eu nem percebi que ele tava aí, gente. Olha sem querer. Anderson, vou dar minha opinião aqui, não sei se eu vou falar bobagem, né? Quando você anda você anda ao lado dele, né? Em Cristo, é ele dentro de você. Você precisaria, sei lá, estar numa fase fazendo exatamente o que Cristo fez, né? Sei lá, eu acho que é isso. Não sei se eu me fiz entender. E aí, gostaram dessa aí? Vou pegar o mesmo ônibus do Dudu? Se pegar, vai... Eu não vou saber explicar também, mas me veio à memória, assim, vou te dar uma clareada, que a gente sabe que em Cristo nós somos mais que vencedores, em Cristo Jesus. Mas aí eu não estou sabendo explicar qual é essa diferença aí. Eu só sei que mais que vencedores nós somos em Cristo Jesus. Agora, a diferença de com Cristo eu não consigo explicar, eu não sei. Tá vendo como é que vocês puxam os versículos? Eu peço ajuda aos né? universitários. Viu que bacana? Vocês puxam os versículos em Cristo, né? E vai falar também, né? Gálatas também vai falar 3:26, né? E pois todos vós sois filhos de Deus, mediante fé em Cristo Jesus. Né? Vai puxando algumas coisinhas, né? Vai lembrando. Parece coisa boba, né? Caramba, mas pequena diferença. E o Eduardo bem certo falou, né? Que a ideia é andar com Cristo, parece que eu estou andando do lado dele, né? Agora, quando a gente anda em Cristo, é isso que a Rosária falou, né? Gálatas vai falar também, né? São mais que vencedores em Cristo. Então, a partir da nossa conversão, a nossa vida agora é Cristo que vive, né? Nós vivemos em Cristo, vive a nossa vida. Quando a gente fala andamos com Cristo, né? Dá uma conotação que estamos ao lado dele, né? Então, a partir do momento que é essa diferença, a gente começa a ampliar um pouquinho o nosso conhecimento. Então, o mais importante é ter vida em Cristo e não realizar tarefas, não só realizar tarefas, né? Por isso que o relacionamento chega a ser intencional. A minha vida e a sua vida precisa ser intencional. A gente precisa viver em Cristo intencionalmente. Não de vez em quando, que até o pastor Edgar falou, né? Quando é que vai ter culto? De vez em quando tem um culto, né? É só dia de domingo. Não é ocasional, acontece, né? E um dos maiores exemplos... Oi? Não, eu digo assim, em Cristo dá a impressão, assim, a ideia de permanecer, né? Tá relacionamento, né? Pelo que você falou, mais ou menos. Isso, porque aí, quando a gente anda em Cristo, a gente pode pegar alguns versículos, né? Que ele não vê as nossas imperfeições, né? É um Deus santo, ele deve estar escondido, né, na justiça de Cristo através da nossa vida, né? Estar em Cristo significa que Deus já não vê nossas imperfeições, ele vê a justiça do seu próprio Filho, assim como Efésios 2:13, né? Vai falar isso, Hebreus 8:12. Somente em Cristo é a nossa dívida do pecado cancelada, nosso relacionamento com Deus restaurado e nossa eternidade garantida. Assim como João 3:16,
né? E 20 e 31 também vai falar. Entende? E esse exemplo, né, muito vital, é a nossa vida. É o nosso ensino. É o que você faz. Tá? Isso é muito vital. Não vou dizer que é o mais importante, porque isso agrega muitas coisas aí. Tá bom? E por último aí, a gente já está indo pro finalzinho. Consegui arrancar algumas coisas de vocês aí. Vocês vêm puxando da memória. Tanto como o Ministério de Jesus estava focado em 2 espaços aí, bem definidos aí, tá bom? Ele gostava muito de ruas e casas. Né? Ele não gostava muito de ficar na casa dele, né? Na casa das pessoas. Ele gostava de pessoas, né? Vocês pegariam, tem um cronograma aí, ó. 51% do seu ministério público foram nas ruas e 49% do tempo com os 12, né? Eu falo ruas e casas aí, tá? E isso abrange todo esse ministério que ele teve aí. E isso era intencional, ele fazia isso. Lembra no primeiro slide lá que eu falei? Vocês até viram que estava com um probleminha, depois voltei. Jesus era outrocêntrico, né? Ele vivia para outra pessoa. Tá bom? Bom, acho que consegui cumprir aí o nosso cronograma de horário aí, gente. Algum comentário? Alguma pergunta? Eu só queria falar um ponto aqui. Eu estava ouvindo a aula aqui e uma coisa que eu sempre bate no meu coração é que a nossa vida tem que ser intencional em Cristo 24 horas por dia, 7 vezes por semana. Né? Então, nós temos que estar em Cristo a todo momento, né? Como foi falado, buscando a plenitude do Espírito, né? Paz, amor, longanimidade, bondade, mansidão e domínio próprio, né? Então, nós temos que buscar estar em Cristo 24 horas por dia, 7 vezes por semana. Fácil é? Não é. Mas, pela palavra, é possível. Eu só queria fazer essa observação aí. Mas valeu, Anderson. Mais alguém aí, gente? Comentários, perguntas? E eu sei que vocês têm muito conhecimento, hein? Tá vendo? Eu fiz uma perguntinha, vocês já foram puxar lá, não sei da onde, lá, tá vendo? Então, legal, gente. Então, vamos encerrar nossa aula de hoje. Obrigado pela presença de todos aí. Que Deus os abençoe. Talvez seja uma semana cansativa para todos aí, né? Meio que puxado, imagino. Mas Deus te dê forças aí e esperança, tá bom? Obrigado, Anderson, pela aula. Muito, muito legal, viu? Que Deus nos ajude a realmente valorizar e não ficarmos acostumados com a igreja online, porque isso é temporal, né? Logo, logo a gente vai estar mais perto. Amém. Então, vou pedir vou pedir para o pastor Edgar já fazer a nossa oração de encerramento. Okay. E a gente agradece aí por todos. Então, uma ótima noite, gente. Deus abençoe. O Edgar vai estar ensinando o coração aí, tá bom? Amém. Senhor Jesus, muito obrigado por essa oportunidade de me reunir agora com esses irmãos. Obrigado pelo Anderson, pelo Disseu, que tem dado aulas para nós. Ó Pai, e cada semana tem um assunto importante, e nós oramos para que nossa igreja cresça na visão do cuidado mútuo. Nosso mundo está muito cheio de isolamento, a gente vê isso até nos apartamentos cada vez menores, as pessoas cada vez mais isoladas na sua vida pessoal, sem querer partilhar, e nós andamos na contramão disso, Pai. O Senhor é nosso exemplo. O Senhor gastou Amém. Metade do tempo com pessoas, fazendo amizade, fazendo discípulos. O apóstolo Amém. Paulo também. E nos ajude a sermos bênção na vida dos outros, assim como elas são bênção nas nossas vidas. Nos ajude a crescer nessa visão. E obrigado por trazer esses queridos aqui para melhorar
ainda mais a nossa igreja com os dons e as capacidades que o Senhor deu para eles. Dê-nos uma semana, livra-nos dos perigos, livra-nos de acidentes, livra-nos de pessoas perversas e protege as nossas idas e vindas, Pai, de todo mal, em nome de Jesus. Amém.